são drogas, né? O que é isso? Como que a gente consegue chegar numa definição que consiga abranger as drogas na sua complexidade, né? Na sua vasta variedade de substâncias que tem por aí. Se a gente for pensar, droga, esse nome droga, ele é usado para se relacionar com coisas muito diferentes, né? Então, sei lá, tem coisas que fazem você ficar muito acordado, tem coisas que te fazem ficar dormindo, tem coisas que te fazem ficar mais atento, tem coisas que te fazem ficar mais distraído, tem coisas que te faz ver coisas, tem coisas que te faz não te ver nada, tem coisas que vão servir como remédio, tem coisas que vão servir, que não vão servir como remédio, né? Tem aí uma variedade muito grande de coisas e de efeitos muito diferentes. Como a gente consegue encontrar uma definição que consiga abranger tudo isso daí, tudo em comum? Então, acho que é legal a gente pensar, então, nas diversas dimensões, né? Tem o remédio, tem a droga, coisa que faz é coisa que pode te tirar do seu equilíbrio, mas eu acho que é legal, você traz uma outra questão da experiência pessoal de quem está usando, né? Se a pessoa quisesse, vou usar isso para me tirar do equilíbrio, dificilmente a pessoa está pensando isso diretamente, né? Você está buscando um prazer, está buscando um alívio, está buscando alguma outra coisa, né? Então vamos pegar assim a definição da Organização Mundial da Saúde. Então é isso, né? Então um monte de médico, o pessoal da área da saúde se reúne e fala, ó, define, droga é isso daqui. A definição é, toda substância que é introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais das suas funções. Tá boa essa definição? Vocês acham que tá legal? Agora eu vou dar um exemplo, assim, ó, hoje é sábado, né? 9h30 da manhã, sei lá, a gente acaba aqui a 1, daí de repente vai todo mundo ali no boteco da esquina comer uma feijoada. Como é que a gente vai ficar depois da feijoada? Com uma moleza, né? Precisando de uma rede, um cantinho para encostar. E aí, feijoada é droga? Mas olha que interessante, isso encaixa nessa definição, né? Substância que introduzida no organismo vivo modifica a sua função, deixou ele bem lento, né? Com sono e tal. Será que o que a gordura que tem na feijoada é droga? Será que é isso? Será que tem alguma droga? Ou será que a definição está errada? O que será que tem de estranho aí, hein? A caipirinha, foi a caipirinha que deixou mole, não foi a feijoada. Mas acho que isso é interessante, na verdade, para a gente pensar que essa definição, na verdade, não é que ela já está feita, né? Essa separação entre o que é droga e o que é alimento e tal. Na verdade, essa definição quem dá é a gente o tempo todo. A gente está definindo o que é droga, o que não é, o que é alimento, o que não é. Então, é isso. A gente tem essa divisão entre o que é droga, o que é remédio, o que é veneno e o que é alimento. Na verdade, a gente está fazendo essa definição o tempo todo. E conforme vai mudando a época e mesmo o local geográfico, isso muda, né? Então, por exemplo, um exemplo bom é o café, por exemplo, né? A gente estava aqui, toma um cafezinho para acordar. Isso que a gente está tomando aqui, um café, ele é um alimento? É um alimento aqui. Mas também tem um efeitozinho de droga que deixa a gente mais acordado, mais disposto, tal, né? Como eu estou falando, não olhar só para a droga, né, em si, mas pensar que ela está inserida numa cultura de uso, numa forma de lidar com as substâncias, numa forma de entender substâncias e de valorar, quer dizer, de dizer se é boa, se é ruim, se é mal, e o lugar que se dá para aquela substância e para quem está usando aquela substância, né? Então, isso vai variar em cada grupo, e daí pode ser assim, pensar em um grupinho, né, de adolescentes, um grupinho numa comunidade ali, por exemplo, ali na periferia, que é diferente da compreensão que se tem num grupo de pessoas ali no centro, por exemplo, quer dizer, como se entende o uso de crack, por exemplo, na Cracolândia, ali onde eu trabalho, é diferente de como se entende o uso de crack, por exemplo, na periferia. Quer dizer, tem compreensões, isso quer dizer, o sentido, quer dizer, que lugar que se dá para esse uso, as normas, o que é bem visto, o que é mal visto. Isso é importante para a gente entender, quer dizer, se a gente vai, eu acho que aquele adolescente está usando alguma droga. É importante a gente pensar que eu vivo num grupo de pessoas que é diferente do grupo que ele está se relacionando mais, né? Então, na minha vida, maconha quase ninguém vai usar, não faz sentido, tal. Mas pode ser que no contexto dele isso tenha um outro sentido, tem um outro lugar, né? Ocupa um lugar, às vezes é o cara que é bem visto, que é mais, né, assediado pelas meninas, tal. Quer dizer, vai tendo um lugar e é muito importante a gente entender isso. Quer dizer, que ele vive num contexto, a gente precisa entender que contexto, que lugar que a substância tem para ele. Porque se a gente olha com o nosso ponto de vista,
a gente está colocando o nosso contexto ali, e não permite isso, não vai ajudar muito a gente a entender aquilo ali, entender, não exatamente para aceitar, falar, não, é porque eles gostam, porque as meninas vão ficar mais afim dele, então deixa fumar maconha. Não, é porque entendendo, a gente pode, primeiro, entender se tem mais problema ou não, que riscos estão associados a isso, e também a gente pode pensar em como dialogar, em como intervir, em como cuidar dessa situação.